nós precisamos saber quais são nossos valores de fato. Eu estou falando sobre autoconhecimento e, é claro, seguir esses valores, comprometermos com esses valores. Para te ajudar, eu vou falar sobre 10 principais problemas ou dificuldades ou desafios, chama como queira chamar, ok? As pessoas falam assim, é meu desafio. 10 principais problemas que nós, famílias brasileiras, enfrentamos quase que diariamente ao longo de nossa vida. E esses obstáculos, eles podem variar, claro, significativamente, né? De família para família, cada um tem seu problema, cada um tem seu calo, onde aperta, né? E eu acredito que você vai se identificar com pelo menos umas 2, 3 desses problemas aqui. E a ideia é você resolver, você ter foco na solução. O propósito, né, é trazer clareza, é expor para você todos esses obstáculos que você enfrenta e colocar algumas alternativas para que você consiga passar por eles ainda mais forte. Manter a sua família intacta, manter a sua carreira em alta, é esse o propósito. O fato é que nós não conseguimos lutar contra aquilo que nós não enxergamos. Você vendar seus olhos e falar, eu não sei o que eu enfrento. É disso que eu estou falando, essa clareza. Por isso, quais são os fatos e obstáculos que nós enfrentamos? Isso é importante você saber. É o primeiro passo para você conseguir superar. Sabe quando você tem um problema e você fala assim, qual é o problema? Então, tenha clareza de qual é o problema. Vamos lá? Alguns dos maiores obstáculos, né, que muitas famílias enfrentam é justamente esses problemas financeiros. Vamos começar com o pior deles, é o dinheiro. Falar de dinheiro é um tabu. Essa dificuldade financeira normalmente é uma consequência de falta de gerenciamento. Ela é gerada por ou a família teve um desemprego, dívidas excessivas e você foi aumentando o cartão de crédito, enfim, falta de planejamento. Você comprou mais do que devia, não fez um planejamento de venda, tudo isso, né, pode criar estresse, tensão dentro da família. E todos os casais, em algum momento, passam por alguma crise financeira, seja ela pequena ou seja ela grande. Tem muitas pessoas que demoram anos, né, para poder superar e acaba caindo no divórcio. Infelizmente, essa consequência, né, do financeiro acaba caindo no divórcio. O divórcio ele só perde para falta de comprometimento e traição. Essa é uma estatística que nós coletamos, tá, no site, e você vai entender que quando você foca no planejamento, na comunicação, você começa a falar sobre dinheiro, essas 3 ações que eu acabei de citar vão ajudar a todos os casais a viver com poucos problemas financeiros ou quase nada, sabe? Administrar melhor as suas finanças. E é claro, você consegue dormir melhor, com mais tranquilidade. Quem nunca acordou de madrugada com uma preocupação financeira? Pois é, todo mundo, acredito eu, que é vivo, né? Que é de família, fala assim, eu sou responsável pela minha família, já acordou de madrugada. A minha recomendação é, utilize aquela regra 80-20, onde você gasta 80% do seu orçamento e você investe 20% do seu orçamento. Esse 20% vai fazer você crescer. Esse é um bom começo. É claro que é muito pouco, é uma parcela ínfima de como lidar com as suas finanças, mas esse primeiro começo vai fazer com que você tenha mais segurança, mais alívio financeiro, ok? O segundo pilar, né, que nós vamos falar, o financeiro já é grande o suficiente, né? Mas o segundo pilar que também acaba com muitas famílias, e é justamente por isso que eu estou sentando aqui com você e falando, certo? É justamente a parte de saúde. Saúde. Falar de saúde é falar sobre valores também.
valores, porque muitas pessoas têm a saúde como um valor, certo? Doenças graves, algumas lesões, você fala assim, eu me lesionei, eu caí, enfim. Algumas condições crônicas de saúde, elas colocam pressão sobre a família toda, emocionalmente e financeiramente também. Pois é, nós sabemos que nós estamos expostos a qualquer tipo de infortúnio, né? Podemos sofrer acidentes a qualquer momento, enfim. A nossa saúde, ela é frágil. Você ter esse entendimento é importante. Então, a qualquer momento pode acontecer, mas cuidar da nossa saúde, portanto, é fundamental para que a gente tenha o nosso corpo saudável, a nossa mente saudável e consiga mais energia, mais vitalidade e viver, é claro, sem dor física, sem dor moral, sem dor psíquica e, é claro, melhor, ficar sem gastar com dinheiro. Sabe aquela máxima de se exercitar, fazer exercício físico, tomar bastante água, pelo menos 2 litros, comer de forma saudável, descasque mais e desembrulhe menos. Essas práticas, elas vão contribuir para que a gente viva uma vida sem remédios, sem dores físicas e, é claro, a nossa relação familiar vai seguir mais forte. Ficar falando sobre doenças definitivamente não é legal. A energia não é legal. Você prefere investir seu dinheiro na academia ou nos remédios na farmácia? Pensa nisso e começa a cuidar da sua saúde agora, todos os dias. Coloca isso como um pilar para você e você vai ver como vai mudar a sua vida. O terceiro pilar são conflitos familiares. Sabe aqueles desentendimentos, aquela falta de comunicação? Pois é, os conflitos persistentes, eles podem criar um ambiente familiar tóxico. A comunicação, como eu sempre falo, ela é um pilar fundamental para você ter harmonia e qualidade de vida. Como também é fundamental para que a gente consiga, para que as pessoas consigam ser felizes. As pessoas são diferentes, nós temos os nossos arquétipos diferentes, nós temos estilos diferentes, cada um é cada um, e isso é lindo de viver, né? A forma de agir diferente, e isso não tem nada de errado. Uma recomendação que eu sempre faço é você olhar nos olhos das pessoas, sabe aquela humanidade, e você se colocar como aprendiz. Eu vou dar um exemplo aqui em casa. Meu marido, ele é monotarefa, ele consegue fazer uma tarefa de cada vez. Uma coisa de cada vez e ele tem dificuldade de assimilar várias coisas ao mesmo tempo. Se eu falo, faz aquilo, aquilo outro, não. Uma coisa de cada vez. E eu sou o oposto. Eu faço tudo ao mesmo tempo. É uma bagunça aqui na minha cabeça, tá? E quem está certo? Nenhum dos dois. Ou melhor, os dois estão certos. Por isso que dá match, sabe? Funciona. Em várias ocasiões, eu preciso aprender com ele a fazer uma coisa de cada vez. Eu entendo que isso é fundamental, sabe? Sabe aquela máxima? Não tem como assoviar e chupar cana ao mesmo tempo? Pois é. Eu vou acabar queimando o feijão, se eu deixar a panela no fogo e passar roupa, entende? É mais ou menos isso, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E eu entendi isso, ele me ensinou isso. Não dá para você atender o telefone, por exemplo, e você começar a redigir um relatório diferente daquela conversa que você está tendo. Pensar em 2 coisas ao mesmo tempo é desafiador. Nosso cérebro, a neurociência explica isso, vai dar ruim, percebe? Mas, ao mesmo tempo, essa minha característica, eu estou dando um exemplo aqui, ó, um exemplo real, skin the game, tá? Essa minha característica generalista, vamos chamar assim, ela me salva em muitos perrengues. E é justamente isso que faz a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar fluir. É verdade, eu, particularmente, eu sou uma gestora nata. O que eu quero dizer é que há espaço na vida para todo mundo. Para todo mundo. Então, tenha empatia, sabe? E humildade para você aprender com as pessoas. E esses conflitos familiares todos, eles vão diminuir. Eles tendem a diminuir. Esse é um pilar muito forte. Preste atenção. O próximo são vícios.
aqueles abusos de substância como álcool, drogas, ou o membro da família pode levar a uma série de problemas, incluindo instabilidades mentais, sabe? Ainda falando sobre saúde, percebe? Só que agora é um foco mais na saúde mental. Quantas vezes, né? Vício de jogo, vício de pornografia, pois é. Quando nós temos algum hábito tóxico, vamos chamar isso de hábito tóxico, tá? Isso, é claro, acaba impactando em todo o ambiente familiar e todo o ambiente do trabalho também. Então, cuidado. É preciso buscar ajuda profissional, um tratamento, um aconselhamento, seja lá qual for o caso. Nós temos vários casos, né? Mas o primeiro passo é você querer mudar. Lembra da clareza que eu falei? Pois é. Coloca um pouco de amor nesse processo de transformação. É um processo de transformação. E busca ajuda profissional. Daí ficará muito mais leve você conseguir superar esses vícios, esses problemas. Tudo isso para que a nossa vida seja mais fluida, mais harmônica, ok? Próximo passo, próximo pilar, né? São problemas relacionados à parentalidade. Como equilibrar o trabalho e a família, que é o que eu sempre falo aqui, né? Lidar com esses comportamentos desafiadores das crianças, a falta de apoio de cônjuge, chefe, podem ser desgastantes. Esse talvez seja o mais desafiador dos problemas, porque é por isso que acontece quando lidamos com pessoas. E adivinha? Nós estamos o tempo todo falando com pessoas. Nós somos pessoas únicas, somos diferentes. E, como eu falei, não tem nada de certo e errado nisso. Nós temos rotinas diferentes, comportamentos diferentes. E compreender essas diferenças faz toda a diferença no nosso relacionamento, certo? Falar sobre os problemas, isso ajuda. Ajuda todos os envolvidos a melhorar as situações, lidar melhor com essas situações. E, é claro, diminuir o impacto principalmente negativo, né, de todos esses problemas. Mais uma vez eu falando sobre comunicação. Olha como a comunicação é importante. Essa maturidade de você falar vai fazer toda a diferença. Então, crie esse hábito, sabe, de você aprender a falar. O próximo problema, né, vamos falar assim, né, sobre problemas que nós temos, que pode acontecer uma desarmonia familiar, certo? É você perder uma pessoa querida. Pois é, acontece. Nós não queremos, e infelizmente, acredito eu que toda família passa por um momento de perda, de luto, e faz parte, certo? Nós precisamos aprender. Perder uma pessoa querida, né, pode ser uma das experiências mais dolorosas que uma família pode enfrentar. E levando, né, ao luto esses ajustes emocionais, uma forte recomendação que eu particularmente faço é você ter uma rotina espiritual. Agora, tá? Como assim? Agradece, reza, vá no culto, missa, centro espírita, eu não sei. Frequente a sua religião, tá? Não importa, seja lá ela qual for. É uma situação muito delicada. Requer muito equilíbrio de nossa parte, muito equilíbrio mental. Esse apoio, essa maturidade é muito forte, é muito necessário. Então crie esse hábito desde já. E lembre-se que nós estamos só de passagem nessa vida. Não importa se você acredita na encarnação, se você acredita, não importa. Mas acontece, nós vamos morrer. Então a vida é um sopro, né? O que eu recomendo é que você aproveite ela da melhor forma possível e fortaleça-se, percebe? Vamos voltar a falar sobre relações interpessoais, essas dificuldades de relacionamento, ok? Vamos falar sobre problemas educacionais. Vamos falar de problemas de escola, de problemas de bullying, falta de acesso de uma boa educação. Isso pode acabar com a harmonia da família. São desafios significativos para nós, não é mesmo? Quem nunca passou por isso? Me conta aqui. Ou mesmo no trabalho. Nós podemos sofrer discriminação, nós podemos
sofrer bullying, pois é. Isso tudo acaba com a nossa paz. E não tem fórmula mágica. Como melhorar isso, né? Como você estar forte para isso? É você estar sempre atento e você cuidar principalmente da sua autoestima. De verdade. Para você não se abalar, sabe? E é claro, para você se fortalecer. Algumas práticas que eu recomendo, sempre, é você fazer a gratidão. Agradece, reza e você faz aquele famoso reforço positivo. E desenvolve algumas habilidades. Tudo isso vai te fortalecer. Vai fazer com que todos esses problemas externos, eles sejam menores do que eles realmente são. Percebe? Vai fortalecer e você vai conseguir passar por tudo isso, porque afinal de contas faz parte, tá? Podem acontecer pressões culturais e sociais, mais ou menos assim, expectativas, sabe? Quando você fala assim, eu esperava que ela fosse fazer aquele curso, eu esperava que ela fosse ter aquele filho. É disso que nós estamos falando agora. Esses são os problemas que a gente passa, né? Eu queria que meu filho seguisse meus passos. É disso. Essas pressões culturais são... Me conta aqui, qual que é a pressão que você sofreu? Ou alguém perto de você sofreu? E isso não te abalou? Olha só como é importante. Como lidar com essas pressões? Nós estamos falando sobre inúmeros problemas. Você percebe que a maior parte desses problemas é de cunho humano. São as pessoas que geram esses problemas. Por quê? Por preconceitos, por não aceitar que as pessoas são diferentes. Então, o que eu recomendo? Podem acontecer pressões culturais e não vamos fechar os olhos. Acontece. Quem nunca? Em todas as famílias, eu atendo pessoas, todas as famílias têm alguém que é um pouco mais, eu gostaria que você fizesse dessa forma. Pois é, como lidar com isso? Essas expectativas sociais, vamos chamar assim, né? Fica mais bonito, né? Elas são fortes, né? Como discriminação, elas podem criar desarmonia, tá? E quando você fala especificamente daquelas origens diversas ou minoritárias, vamos falar dos preconceitos, tá? Todos esses problemas, eles podem levar um ao outro ao divórcio, acabar com uma família, uma separação. E a família, como nós falamos, é um pilar, né? Essa dissolução do casamento pode ser um impacto significativo para todos os membros, principalmente quando você realmente decidiu, quando você fala assim, eu queria esse casamento, foi um sonho esse casamento. Eu não queria que terminasse assim. Tudo isso que eu estou falando, desses problemas, todos que eu acabei de listar, a ideia é fazer com que você pare, pensa, eu tenho esse problema, vamos resolver? É essa a ideia, tá? Porque você acabar com uma família, hoje, estatisticamente, 1 a cada 3 casamentos acabam em divórcio. Isso é estatística, pode colocar aí, pode pesquisar. É triste. E isso impacta em nós que estamos, mas vai aliviar a tensão. Pois é, mas nós sabemos que impacta. E, claro, quando nós temos crianças, principalmente, isso dói mais ainda, certo? Então, põe clareza. Quais são os problemas que estão acontecendo aqui na minha casa? Como eu posso resolver? Eu falei sobre comunicação, não falei? Tem muita coisa que você pode parar e resolver, parando, respirando, colocando no papel e falar, vamos resolver, tá? Então, lembre-se sempre que houve uma decisão de casamento, houve um pacto,
entre vocês. Esse acordo, tá? Entre ambos os lados, ele deve ser honrado. Ele deve ser honrado sempre que possível, é claro. Então, por isso que nós falamos o que nós falamos, para que isso consiga se perpetuar. E é importante você notar que todos esses obstáculos, embora esses obstáculos possam ser desafiadores, muitas famílias conseguem encontrar maneiras de enfrentar, com resiliência, com apoio mútuo, certo? É lindo isso, né? Quando elas lutam junto, né? E às vezes procurando ajuda profissional, como aconselhamento, uma terapia. E é disso que eu estou falando. Põe clareza e foco na solução. Eu gosto muito daquela analogia. Peça força para Deus e Ele vai te dar uma pedra para você carregar e ficar mais forte. Vai te fortalecer. Se você pedir paciência, Ele vai te dar um monte de problema para resolver. Para você aprender, para você ser paciente. Entende? Então, todos esses problemas que nós passamos, e sim, nós vamos passar, faz parte. Eles sempre existirão. E cabe a nós, cabe a você olhar para os problemas com olhos de pessoas adultas, maduras e prontas para aprender com os problemas e superar. E seguir sua vida e conseguir ser feliz. Esses obstáculos familiares que eu acabei de citar, eu vou colocar agora algumas estratégias. Eu vou colocar 10 estratégias para você conseguir superar. Claro, a primeira estratégia é a comunicação aberta. Eu já falei um pouquinho lá em cima, mas escute uns aos outros. Estabeleça um ambiente onde você possa falar sobre sentimentos, sem preocupação, sem julgamentos. Percebe? Respeite as opiniões. A opinião do seu cônjuge, do seu filho, ou da sua sogra, ou seja, mesmo que você tenha discordâncias, e vão haver discordâncias, tá? É importante você respeitar a opinião de todos os membros da família. Crie o hábito de você fazer uma roda de bate-papo, vamos falar assim, tá? Se você não tem tempo, uma vez por semana, por exemplo, faça isso nas refeições. É o que eu faço aqui em casa. A gente estipula esse momento que nós vamos jantar para conversar, para a gente falar como foi seu dia, o que você está sentindo, ok? Essa é a primeira forma para você ajudar a sua família. A segunda é busque apoio, um apoio familiar, um terapeuta, que vai te ajudar a você comunicar e fornecer uma orientação. Vai ser muito mais assertivo. Amigo, comunidade, a igreja, sabe quando você tem alguns membros da comunidade que pode te oferecer um suporte emocional, vamos chamar assim, tá? Isso ajuda muito e muitas vezes, caso você não queira ir no psicólogo, enfim. Mas lembra, a parte mais importante é que o maior apoio é o seu. Você deve se apoiar, você deve se amar, se cuidar todos os dias. Se você não se cuidar, não cuidar da sua vida, dos seus sonhos, acredite, ninguém vai cuidar, ninguém vai fazer isso para você. Então eu recomendo, para todos os dias, se olha no espelho, se dá bom dia, se ama, tá? Essa é uma recomendação, anota aí no papel. Essa é uma recomendação que eu faço, que eu pratico. Não estou falando por acaso, que eu pratico. Vai lá, abraça mais. Se ama mais. Sabe quando você pega um hidratante e começa a passar hidratante, você se cuida, você se ama. Isso vai fazer com que sua autoestima melhore. Você escreva outra recomendação para te ajudar a falar sobre os sentimentos, a resolver os problemas, tá? Escreve. Cria o hábito de escrever. Eu recomendo que todas as noites, assim que você acabar tudo, você sentou, escreve, cria um diário. Quando você começa a escrever, aquilo vai começar a dar clareza. Como eu sempre falo, eu gosto muito da clareza. Eu aprendi no coach que a clareza é o primeiro passo. É a ponta do iceberg, que está tudo lá embaixo. Você começa com clareza. Agora eu entendi.
Só que agora eu entendi e eu preciso resolver. Entende o que a clareza faz? A clareza, ela tira aquele véu. É como se tirasse aquela fumaça, é como se fosse um ventilador. Você fala, ai caramba, então aquela pessoa é assim. Ai caramba, então aquele problema é assim. Eu consigo resolver, eu sou forte o suficiente, eu tenho aquela habilidade. Entende? É isso que eu falo que a clareza ela faz. E principalmente clareza de sentimento. O que você está sentindo perante a sua família, perante a sua vida? É disso que eu estou falando, tá? Então eu recomendo fortemente que você pegue papel e caneta e escreva sobre como eu me sinto. E é só para você. Seja honesto, seja honesta, tá? Mesmo que você for homem, você fala assim, mas homem não fala sobre sentimentos. Mentira. Homem fala porque o homem também é humano e o homem também sente. Homem também pode chorar. Homem também sente raiva, homem também se frustra, enfim. Verdade? Pois é. Quem nunca, né? Poxa vida. Mas tudo isso que eu acabei de falar, nossa, quanta coisa, né? Tudo isso que eu acabei de falar é para ajudar com que a sua família tenha mais harmonia, mais união, mais estabilidade emocional, ok? Já é muita coisa, né? Mas vamos lá. O terceiro passo, ou terceira recomendação que eu faço aqui para você, para que você consiga ter uma família harmônica, você conseguir ter um casamento feliz, tá? Vamos lá. Promova a unidade. O que é isso? Atividades em família, algo em comum, sabe? Faça alguma atividade junto, para você fortalecer os seus laços. Quando a gente cria momentos onde todos da família participam, de forma leve, de forma feliz, sem falar dos problemas, tá? Deixa os problemas de fora. Esse é o momento de alegria. É um esporte junto, um passeio junto, algo em comum. A gente gosta de ir na praia, ótimo. É disso. Isso une, isso cria laço, fortalece. Isso ajuda muito a família, certo? Outra coisa é você celebrar as conquistas das suas pessoas, suas e das famílias. Reconheça e celebre cada realização, esses momentos felizes, mesmo que eles sejam pequenininhos. É importante. Meu filho, eu fiz um gol. É disso que eu estou falando, sabe? Celebra. É importante para que todos continuem lutando junto. Celebrar significa que houve uma realização. E essa realização é uma consequência de uma ação. É um resultado positivo. Então, crie esse hábito. Vale a pena você reconhecer, você criar esse hábito. Todas as vezes que acontecer algo positivo, você bate palma, celebre, vibre. Vale lembrar que uma coisa que une muito as pessoas é um propósito em comum. Sabe aquele objetivo onde todo mundo está lutando por eles? Pois é. Essas conquistas que eu acabei de me referir, elas validam essa união. Faz sentido aí para você? Quais são as conquistas que você teve recentemente? Coloca aí no papel. Outro pilar para você conseguir uma união é o autocuidado. Encoraje todo mundo da família a cuidar da sua saúde mental e física, ok? E a melhor forma de você fazer isso, de você encorajar a sua família, é dando exemplo. Vai lá e faz. Tem uma garrafinha de água na frente, beba bastante água, vai para academia. Eu não gosto de academia, vai lá de bicicleta, vai fazer remo, não sei. Faça meditação, leia, tá? É saúde física, mental, psíquica. Crie o hábito que nós chamamos de hábitos extraordinários, sabe? Aquele que vai fora do comum e todo mundo da sua família vai ver, vai ter você como exemplo e vão te copiar, certo? Tudo isso vai te dar bem-estar, vai te dar mais união, vai te dar mais saúde física e psíquica. Você vai se sentir mais forte mentalmente. Quando você lê, quando você fala, caramba, eu tô conseguindo ir para academia, eu tô conseguindo... Aconteceu aqui em casa. 2 anos atrás, tô dando vários exemplos aqui de casa, porque é para você entender que tudo que eu tô falando são coisas que eu pratico, tá?
Eu não tô pegando num livro. Ah, ela leu num livro. Não, eu tô lendo aqui atrás, ó. Tô lendo um monte de livro. Mas eu li uns livros, só que eu tô praticando. Há 2 anos atrás, eu tava lendo feito uma louca, tá? Eu continuo lendo. Só que meu marido nunca tinha pego no livro. E de repente ele começou a ler, junto comigo. Olha que interessante. É isso que eu acabei de falar, sabe? Sobre dar exemplo. Academia também, a mesma coisa. Ele não fazia exercício e de repente ele começou, tá? A fazer exercício junto comigo. Então funciona, tá? Palavras, elas inspiram, como diz o Jerônimo, né? Palavras inspiram, só que o exemplo, ele arrasta, ele faz acontecer, ele é ação. Então, mas eu não tenho um apoio familiar, Tati. Ai, como é difícil aqui em casa, você não tem ideia. Pois é, eu tenho ideia sim. Acredite, eu tenho ideia sim, tá? Você não precisa de apoio. Lembra que eu acabei de falar lá em cima? O primeiro apoio é o seu. Você precisa se apoiar. Você precisa ter um propósito muito forte. É o que nós chamamos, as pessoas falam, mas o que é esse propósito inabalável? Pois é um propósito inabalável. É você falar assim, eu vou para a academia porque eu realmente quero saúde. Eu quero longevidade. Eu quero levantar quando eu tiver com mais idade. Levantar sozinho, ter autonomia. É por isso que eu faço o que eu faço. Entende? O Cortella, ele tem esse livro, né? Por que fazemos o que fazemos? Pois é. Qual é o nosso propósito? E eu te pergunto, eu te devolvo a pergunta. Qual que é o seu propósito? Por que você faz o que você faz? Por que você tem uma família? Só para falar para os outros que você tem uma família? Não, provavelmente não. É porque você tinha esse desejo de verdade. Porque você realmente fala assim, cara, é uma delícia ter alguém do lado. E é disso que eu estou falando. É você fazer valer essa pessoa do seu lado. Entende? Pois é. Continuando, né, falando sobre saúde física e saúde mental, né? Quando nós falamos de bem-estar, e isso é bem-estar, tá? Um bem-estar físico, um bem-estar mental, um bem-estar psíquico, esse equilíbrio, ele vai te trazer felicidade. E é esse o propósito, é você ter uma família feliz, tá? O próximo pilar para você ter menos problemas, vamos falar assim, é você aprender a se adaptar. Se um problema específico, tá, como uma doença, aprenda com ela, tá? Você entender como ela funciona vai ser a melhor maneira de você lidar com ela. E tudo isso é uma questão de foco, você entende? Foca na solução, que você consegue sair de qualquer situação. Mais forte ainda, tá? Se você tiver alguém do seu lado lutando, é muito mais fácil, lutando com você. É disso que eu estou falando, família. É isso que é família, tá? E é claro, esteja disposta a ajustar, tá? Essas estratégias se algo não estiver funcionando. Seja flexível. Isso vai tornar a sua vida familiar e a sua vida no trabalho muito mais leve, muito mais feliz. As regras, elas são excelentes. É muito bom ter regra, põe ordem, né? Mas nós devemos lembrar que nós temos sempre urgências, emergências que acontecem. Então, essa flexibilidade, ela se faz necessária. Então, permite-se sair do curso quando necessário e voltar sempre que você conseguir. Isso faz parte do processo. Menos rigidez e mais felicidade, tá? Não deixa isso te afetar mais do que o necessário, ok? Vamos falar sobre resolução de conflitos. Esse é o próximo pilar, tá? Eu costumo falar que nós tomamos café resolvendo problemas todos os dias. Faz parte da vida. Nós somos gente lidando com gente e nós precisamos aprender a nos impor, a colocar a nossa opinião de forma amorosa, tá? Claro, precisamos aprender a ouvir, a negociar de forma construtiva para poder resolver todos esses conflitos que acontecem diariamente. Tem algumas situações particularmente difíceis, essa
nós devemos considerar que alguém, uma mediação, né, para poder ajudar, para a gente consiga encontrar soluções neutras. O ingrediente fundamental é o amor, sim. Coloque uma colher de mel, como nós falamos, tá? Em tudo que você vai falar para as pessoas. E vai ficar muito mais fácil de você resolver os problemas, diminuindo os seus conflitos e, é claro, você vai não criar mais problemas do que necessário. Muitas vezes nós aumentamos o problema, né? Pois é. Então vai diminuir. Vamos falar de uma forma bem prática agora, tá? Estabelecer objetivos. Eu falei sobre um propósito, não falei? Então, metas familiares. Poucas famílias estatisticamente estipulam metas familiares. Identifique algumas metas comuns e trabalhem como uma equipe para você alcançar. Lembra que eu falei sobre ter um propósito? É disso que eu estou falando. Faça. Isso uma vez por ano e reunião familiar periódica, sabe? Para você ajustar todas essas metas. E acredite, a sua família vai crescer com isso, porque elas vão dar um direcionamento. Estipule metas claras e faça valer. Ajuda a cada membro da sua família a estabelecer essas metas pessoais, a cumprir, a conquistar. Apoie cada um dos membros, né, da sua família. Usa planner, agenda, aplicativo, qualquer coisa, né? Nós temos a tecnologia aí a nosso favor. Qualquer coisa para poder ajudar, fica muito mais fácil. O próximo pilar é perdoa. O perdão. Em muitos casos, o perdão ele pode liberar a nossa família ou nos liberar de um peso emocional. Estamos todos aqui aprendendo, é só uma passagem, né? Nós não somos perfeitos, nós temos muitos erros, erramos muito. Então, perdoe-se em primeiro lugar, se perdoe. E é claro, perdoe os outros. Isso vai fazer de você uma pessoa livre. E você vai conseguir viver o presente com muito mais facilidade. Quem vive no rancor, em mágoa, em frustrações do passado, não consegue ter um futuro excepcional, que é esse o nosso propósito. Então, aprenda a perdoar. E a gente faz praticando. Deixa ir, sabe? Concentre-se no presente, no agora. E no futuro que você está construindo, ao invés de você viver no passado. Simplesmente viva. E por fim, crie um ambiente de segurança. Sabe aquele onde você garante que todos os membros da família se sentam seguros para poder se compartilhar sentimentos, pensamentos, emoções? É disso que eu estou falando agora. Sabe? Livre de críticas, de julgamentos. Fica muito mais leve, né? Fica muito mais gostoso, onde você pode chegar e falar. Você pode chegar e dançar junto. Pois é. A relação de vocês vai ser mais forte, mais sólida. E com isso vai aumentar a confiança mútua que vocês têm. Trabalhem para construir essa confiança, essa relação, esse laço que pode ser que tenha sido quebrado, né? Fale mais, ouça mais, exponha seus sentimentos. Crie um ambiente mais humano. Muitas vezes nós temos persistência, né? Nós precisamos persistir. Essas mudanças positivas podem levar tempo. Então você continuar trabalhando para que consiga melhorar cada situação é fundamental. Então tenha isso em mente, tá? Paciência. Seja paciente consigo e com os outros da sua família. A superação, ela leva tempo e esforço. Olha isso aqui, ó. O sucesso exige mais. Percebe? Cada família é única. Então é importante você encontrar abordagens únicas, direcionadas, que funcionem dentro de um contexto específico da sua família. Você conhece a sua família e às vezes também é útil você buscar uma orientação profissional, tá? Você busca um assistente social, um psicólogo que pode oferecer um suporte,
mais especializado, mais direcionado para que você tenha uma família mais harmônica. Isso tudo que eu acabei de falar é justamente para que você seja feliz. Todas essas recomendações que eu acabei de dar é para que você consiga ter uma vida mais leve, mais produtiva, mais feliz. Ok? Fica aí as minhas fortes recomendações para você hoje.